Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, como é que vocês estão? Bahia e Santos amanhã pela Copa do Brasil, mas bora falar nesse vídeo de agora sobre o mercado da bola, lateral direito, o Bahia tá precisando de um lateral direito e tem lateral que pode sim pintar aqui no Bahia, vou trazer para vocês informações. A gente também tá precisando de atacante e também tem atacante que pode sim pintar aqui no Bahia e isso é real, tá? E vou trazer todas as informações para vocês entenderem sobre o que está acontecendo. Outra coisa também, o nosso volante, Nicolas Azevedo, vai dar entrevista coletiva. Nicolas Azevedo, que eu não entendo por que fica nesse entra e sai no time do Bahia. Aliás, o time do Bahia não consegue repetir a mesma escalação durante todos em jogos em sequência, né? Isso mais por conta do nosso treinador. Na Copa do Brasil a gente sabe que alguns jogadores não podem, mas nas outras competições a gente sabe que pode, principalmente no brasileiro, e ele não faz isso aí. Porém, o vídeo de agora não é sobre isso. A gente vai falar sobre mercado da bola, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro das melhores informações do nosso tricolor. E se você chegou até aqui, é aquele favorzinho de sempre, tá? Deixa o like aqui no vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo e afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda também. Bom, galera, bora começar esse vídeo aqui ouvindo o que Nicolas Azevedo tem a falar, né? Afinal de contas, é um jogador que eu particularmente gosto muito desse atleta. Acho que ele deveria ser titular nesse time do Bahia, porém, nosso professor Renato Paiva costuma tirá-lo dos jogos. Bora ver o que ele tem a falar aqui. Com o volante Azevedo, a primeira pergunta é de Ulisses Gama. Azevedo, de acordo com o técnico Renato Paiva, a sua ausência da última partida foi pensando em te deixar no melhor ponto físico para esse importante jogo. O quanto isso fará diferença no seu desempenho? Bueno, yo creo que estando descansado, pudiendo entrenar, teniendo tiempo para entrenar, yo creo que voy a poder dar el 100% en el campo y estamos enfocados y prontos para este desafío. Pergunta de Gabriele Gomes. Qual a diferença que um estádio lotado pode fazer num jogo decisivo como esse? Sí, la verdad es un apoyo más, es una fuerza más que tenemos. Tener el Fontenova lleno, apoyándonos, va a ser vital para pasar de fase. Pergunta de Matheus Barbaço. No jogo de ida contra o Santos, você e Rezende se encaixaram bem e foram muito elogiados pela torcida e pela imprensa. Essa dupla deve se repetir amanhã. Você se sente mais livre para criar tendo Rezende ao seu lado? Sí, siempre tratamos de hacer lo que pide el entrenador y, claro, teniendo a Resende al lado, que es un jugador más defensivo, más posicional, me da esa libertad para ir un poco más al ataque. Pergunta de Santiago Oliveira. Azevedo, para você, o que faz o Bahia jogar bem na maioria das vezes e no final da partida não sair com o triunfo? Sí, la verdad no, nos viene costando los últimos partidos sacar el triunfo, pero el equipo está jugando bien, está generando chances, solo falta eficacia y que hay que seguir trabajando que va a llegar. Perguntas semelhantes aqui de Flávio Gomes e Jailson Baraúna. O técnico Renato Paiva tem promovido mudanças constantes nas escalações. Na sua opinião, escalações diferentes atrapalham na produção dentro de campo e isso é o fator principal na campanha que o clube vem realizando? No, yo creo que no. Todos los jugadores tienen la idea muy clara de lo que quiere Renato. Todos están preparados para jugar, todos están en gran nivel. Yo creo que le toque jugar y el que entre va a dar el 100% y va a andar bien. Penúltima pergunta, Manuel Messias. Azevedo, até que ponto o setor de marcação no meio de campo está influenciando nas falhas da defesa? No, yo creo que es algo más grupal. Tenemos que estar más enfocados. También no es que nos creen mucho por partido, sino que las pocas veces que llegan nos convierten, pero es estar un poco más atento, más enfocado y seguir trabajando en eso. Última pergunta, pergunta de Sival Anjos, Fábio Ribeiro e Reginaldo Lima. Depois de várias partidas sem ganhar, o que fazer para vencer o Santos e garantir a classificação na Copa do Brasil?
Y yo creo que tenemos que seguir haciendo lo mismo, con un poco más de eficacia quizás, porque el equipo está jugando bien, defensivamente, ofensivamente está creando mucho también. Yo creo que seguir haciendo lo mismo y dar el 100% que vamos a pasar de fase. Aí, galera, a entrevista de Nicolas Azevedo. Sobre Nicolas Azevedo, eu já disse, é um jogador que eu acho que tem que ser titular nesse time do Bahia. Não vejo o Nicolas Azevedo criando, não vejo ele criando. Para mim é um jogador mais de contenção, rouba a bola, entrega a bola para o meia, para poder o meia armar. Agora ele tem bom passe longo também. E ele tem uma boa qualidade de roubar essa bola e entregar para o meia. E com relação a tomar gols, eu acho que é todo o sistema do Bahia, viu? Todo o sistema, não só a defesa. Todo o time do Bahia precisa estar mais compacto e mais atento na marcação, tá? A gente precisa de jogo. E outra coisa, a gente precisa ser cirúrgico no ataque. É isso que falta ao Bahia. O Bahia cria oportunidades e não é cirúrgico. Cria oportunidade de gols e não mata, o jogo. E com relação a não criar, a não ser cirúrgico, eu vou trazer aqui agora para vocês exatamente algo que tem tudo a ver com isso aí. Atacante, esse atacante aqui, ó, o nome dele é Savinho, tá? Ele é atacante que pertence ao Manchester City. Eu vou falar a história dele para vocês entenderem o contexto. Ele é um jogador que está emprestado ao PSV, ele pertence ao grupo City, porém ele joga no Troyes da França, tá? E esse atacante, o contrato dele lá com o clube, o empréstimo dele, termina agora, no meio do ano, e ele volta a ser jogador do grupo City, exatamente lá no Troyes da França. Primeiro eu vou trazer para vocês aqui, ó, o que um jornalista, aquele Fabrício Romano, jornalista internacional, o que ele falou com relação a Savinho, para vocês entenderem o contexto, tá? E aqui ele diz o seguinte, ó: Savinho atuando em super nível com o Brasil na Copa do Mundo Sub-20. 1 gol, 3 assistências como atacante, ele é atacante. E seu futuro pode ser um assunto interessante, já que muitos clubes estão interessados em contratá-lo. O empréstimo de Savinho ao PSG está prestes a expirar, vai terminar agora no mês 6, e ele retornará ao Manchester City, sairá novamente. Na verdade, ele vai retornar para o Grupo City. O passe de Savinho, ele pertence ao Troyes da França. Inclusive, tem alguns comentários aqui, ó. Esse Travis aqui, ele colocou o seguinte: para todos os confusos, ele é propriedade do Troyes, mas o Troyes é propriedade do City Futebol Group. Ou seja, ele é do Grupo City, não do Manchester City, tá? Só para poder a gente deixar as coisas claras. E aí tem muita gente aqui querendo Savinho, ó. Olha os comentários aqui, ó. Come to Barça, vem pro Barça, vem pro Chelsea, jogador do Chelsea e tal, e tal, e tal. E aqui é o seguinte sobre Savinho. Savinho, ele é um jogador que pertence, sim, de fato, ao Grupo City, só que ele é jogador do Troyes da França. Só que o Troyes caiu para a segunda divisão do campeonato francês. E eu acho muito difícil, muito improvável, que o Grupo City mantenha esse atleta lá no Troyes jogando segunda divisão, até porque o atleta está bem valorizado no mercado, está fazendo uma boa Copa do Mundo pela seleção brasileira sub-20 e tem muito mercado. E eu acho que é um jogador que pode se pintar aqui no Bahia. Ele volta para o Stade Troyes da França agora no mês 6 e o Troyes vai jogar a segunda divisão. Eu tenho certeza absoluta que esse atleta não vai jogar a segunda divisão do campeonato francês. O Grupo City vai querer dar uma visibilidade para ele e o Bahia está precisando de um atacante. Eu acho que tudo se encaixa para Savinho aparecer aqui no Bahia agora na janela de julho. Eu vou continuar monitorando essas informações e vou estar aqui sempre trazendo para vocês tudo com relação a isso aí. Mas é uma provável contratação sim, viu? Podem ficar atentos. Eu não duvido nada que esse jogador apareça aqui no Bahia. Bom, agora uma outra posição carente no nosso time do Bahia é esse jogador aqui, e vocês vão entender que as características, as notícias, os contratos se parecem muito. Olha só, aqui é Ian Couto. Ian Couto é um jogador que pertence ao Grupo City, só que ele pertence ao Manchester City, diferente de Savinho, que é do Troyes. Pertence ao Manchester City. Todos são do conglomerado do Grupo City. Savinho, pelas informações que eu obtive, por tudo que eu pude acompanhar, o Manchester City não tem interesse em Savinho, não vai precisar que ele jogue lá, devido à qualidade técnica dos jogadores que já estão lá. Então parece que o Manchester City não vai querer Savinho lá no Manchester City. Savinho tem jogado muito nessa temporada, está se destacando pelo Girona da Espanha, o Girona que tem fazendo uma campanha muito interessante lá no Espanhol, ganhou até do Real Madrid,
E o contrato de Savinho também encerra agora na metade do ano. E quando encerrar esse contrato, ele vai voltar, teoricamente, ele volta para o Manchester City. Mas como eu falei anteriormente, o Manchester City não tem interesse em repatriá-lo e muito provavelmente Savinho será emprestado para um outro clube. Possibilidades: retornar o empréstimo dele para o Girona, ele retornar ao Girona, ou ele voltar para o Brasil, como ele já deu algumas entrevistas, eu já vi alguns sites, ele deixando claro que sim, gostaria de voltar para o Brasil, para quem sabe tentar jogar na seleção brasileira. E se ele vier para o Brasil, a prioridade aqui no Brasil seria o Bahia. Tem alguns outros times aqui no futebol brasileiro querendo o Savinho, como por exemplo Corinthians, Flamengo, tem interesse no atleta, mas a gente sabe que a prioridade do Grupo City aqui no Brasil é o Bahia. Para esses outros clubes conseguirem Savinho, ou Ian Couto, vai ter que comprar o atleta. Se não comprar o atleta e ele voltar para o Brasil, com certeza ele tem que vir para o Bahia. Então, são dois jogadores que podem sim pintar aqui no Bahia nessa próxima janela de julho, tá bom, torcedor? Bom, vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia para você. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui!